Nas flores do jardim de Margarida, Maria Esperança nasceu, quebra nos espinhos da vida. No dia 10 de fevereiro de 1910, nasceu Maria José Camargo de Aragão, mais conhecida como Maria Aragão, uma mulher que se tornou exemplo de luta e resistência e uma das principais figuras públicas do século XX no Maranhão. Maria Aragão, ela foi uma mulher sem igual. Na verdade, foi uma mulher à frente do seu tempo, à frente da sua época, uma mulher que lutava pelos seus sonhos, que lutava pelos seus ideais, que lutava pelas suas conquistas, uma mulher que não se rotulou, ela foi em busca do que ela queria. Ela sabia, na verdade ela nasceu já sabendo o que ela queria e ela mostrou isso para todo mundo. Era uma mulher ali que não teve um trajeto fácil, mas era uma mulher dotada de força. Isso porque Maria Aragão determinava a força dela o seguinte: uma boa parte era vinda de seu pai, que era negro, descendente de negros africanos, e por muito tempo ele desempenhou o papel de telégrafo, e ela dizia que ele era um homem pacato, um homem calmo, que desempenhava o seu trabalho muito bem e fazia com muita determinação. Então, a determinação veio dele, a força. E pela sua mãe, era uma mulher muito bonita. Ela declara ali que a mãe dela era uma mulher bonita, animada, agitada, uma mulher que gostava de dançar, que gostava de estar sempre arrumada, porém analfabeta, mas que tinha o desejo de que todos os seus filhos se formassem e que determinou ali para Maria Aragão que ela seria uma doutora. Poder chamar ela de doutora, né? Então, a gente já começa a imaginar o seguinte: Maria Aragão, quando ela decidiu sair do interior e vir para a cidade realmente estudar, para ela se formar, a gente já começa a ver que a luta dela vem dali, já começa dali, porque a gente está falando de 1930, uma época em que o país era altamente machista, o país estava determinado por rótulos, e a gente vê uma mulher negra, só o fato dela ser mulher já impactava naquela época, negra, e que tinha voz, que começou a ter voz altiva, que começou a ouvir, que começou a falar, que começou a realmente trabalhar da forma como ela queria. Aragão, ela exerceu duas profissões. A primeira profissão dela foi como professora, que foi muito incentivada pela sua mãe. Sua mãe dizia que só a educação poderia mudar a vida de uma pessoa. Então, assim, ela fez, né? Só que Maria Aragão, ela era apaixonada pela medicina. O seu pai queria muito que ela cursasse direito, né? Mas ela seguia firme e forte tentando cursar a medicina. Maria Aragão teve que ir para o Rio de Janeiro com sua mãe, que estava doente. E chegando lá no Rio de Janeiro, passou alguns meses, a sua mãe veio a falecer. Então ela deu continuidade ao sonho de cursar medicina. E assim ela fez. Ela conseguiu entrar para o curso de medicina e ela sofreu alguns preconceitos pela questão de ser negra, de ser nordestina e também por ser pobre. Mesmo assim, Maria Aragão ela não desistiu. Ela começou também a dar aulas particulares, né, para poder se manter. Só que ainda assim era complicado, porque às vezes ela nem chegava a cobrar das pessoas. Ela dava aula gratuita, então. Então ela resolveu fazer um concurso, né, prestar um concurso para poder atuar na enfermagem. E assim ela fez e conseguiu passar. Então agora ela estudava, ela trabalhava como enfermeira e também dava aulas. Ela tinha uma rotina muito cansativa e ela às vezes chegava a dormir 3 horas por dia. Ela conseguiu se formar e a primeira área de atuação dela na medicina foi na pediatria. Só que depois de alguns anos, ela deixou essa área de lado, porque sua filha veio a falecer com 2 anos de idade. E ela
se sentiu bloqueada, ela não conseguia trabalhar com crianças. Então ela mudou para a área da ginecologia. No Rio de Janeiro, ela atuou na favela do Pavãozinho, e aqui no Maranhão, ela atuou na área do Anil, do Apeadouro e também do João Paulo. Ela sempre fazia ações educativas e palestras para a comunidade. Ela sempre priorizava a classe baixa, porque ela sabia que eles necessitavam de mais educação, ela sabia que eles necessitavam de mais saúde. Então, ela sempre estava mais à disposição às pessoas de baixa renda. A história de Maria Aragão tornou-se uma referência para a memória política da luta de classes do estado do Maranhão. Maria Aragão também participou do Partido Comunista do Brasil, PCB, em 1940. Ela também fundou um grupo de estudo de cunho político e científico, formou um grupo de mulheres. Com essas e outras contribuições, tornou-se reconhecida por toda a população maranhense. O primeiro contato que Maria Aragão teve com o comunismo aconteceu em 1937, na pensão em que ela morava na Tijuca. Lá chegaram um grupo de pessoas vindo da Ilha Grande, e provavelmente eles eram ex-prisioneiros do Levante de 1935, conhecido como Macedada, e eles teriam sido libertos por não terem processo formado. Maria Aragão conta que ela ficou do lado do comunismo sem qualquer embasamento teórico, apenas porque considerava uma classe menos favorecida. O segundo momento que ela teve com o comunismo aconteceu em 1945, em São Januário, no comício de Prestes. E a partir daquele momento, ela diz que sua vida mudaria, porque foi o primeiro contato que ela teve com Prestes, e a partir dali ela começou a ter uma grande admiração por ele, pela sua história de vida, pela sua determinação, pela sua luta, principalmente pelo fato dele, apesar de ter sido preso 9 vezes, ainda assim continuar lutando a favor do comunismo. Então, todo o seu trabalho, mesmo como médica, ela sempre incentivava as mulheres a serem autônomas, a estudarem, a trabalharem, a contribuírem com a economia em casa, de forma a diminuir a violência. Ela via dessa forma uma forma de diminuir a violência doméstica. Ela atendia nos seus consultórios as mulheres também violentadas, então era essa a forma de ela ajudar. Em 1955, ela foi para a área rural, e lá ela ajudou a formar as ligas camponesas. Em 1955, o movimento estava muito atuante, então eles contavam com uma reviravolta, com a revolta mesmo da população, e que o comunismo vencesse. Mas, em 64, houve o golpe militar. E o golpe militar, ele acabou dissolvendo o movimento. Maria Aragão, ela foi presa, entendeu? E depois da 4ª prisão, quando ela voltou, ela passou a dirigir 2 jornais, o jornal Voz Operária e o Voz da Unidade. Esses 2 veículos de comunicação, ela utilizava para conscientizar a população dos seus direitos, que a população era explorada e que as pessoas não deveriam se conformar com isso, entendeu? Em 81 até 91, ela rompeu com o partido PCB, o Partido Comunista Brasileiro. E ela, junto com Prestes, fundaram o Partido Revolucionário, onde ela foi contra os ideais de João Goulart.
Já em 88, ela foi tesoureira da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e ali ela sempre foi ali atuante, militante, defendendo os direitos do agricultor, do trabalhador rural, das mulheres. Após a sua última prisão, ela não tinha não tinha mais emprego, ninguém queria mais contratar ela. Então, o Antônio Jorge Dino contratou ela para trabalhar no Adonora Belo. E ela trabalhou até os seus 81 anos de idade. Depois desses breves relatos da vida de Maria Aragão, a gente pode trazer tudo isso para o âmbito educacional, né, e perceber a importância dela, da sua luta, da sua resistência, que apesar de tantas dificuldades, Maria Aragão não desistiu, né, enquanto seus amigos, eles iam para o intervalo, ela ia para a sala de aula, ela ia estudar, ela ia ver todo o mapa-mundi, entender geografia. E apesar de toda essa dificuldade, ela estudou, ela resistiu, ela lutou. E é isso que nós devemos levar aos nossos alunos, né? Lutar, resistir a tantas dificuldades que nós iremos enfrentar diariamente, né? Dentro de sala de aula. Também levar a vida, né? A história de Maria Aragão dentro de cada um de nós. Mostrar para os nossos alunos que eles também são capazes de conseguir, principalmente nas escolas de redes públicas, onde muitos alunos não têm perspectiva de vida. Então é importante a gente levar essa luta, essa resistência da história da Maria Aragão para dentro das nossas escolas. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas